Hoje a gente tem Galo e Fluminense, mas na sexta-feira, às 10 horas da manhã, teremos live na TV Galo com o jogo das Vingadoras. É um jogo treino contra o América como preparação para o Campeonato Brasileiro que retoma agora no dia 24 de outubro. Então, vai lá no aplicativo do Galo, tem reportagem, tem entrevista do treinador e na sexta-feira acompanhe as meninas, prestigiem a reestreia delas no campeonato e as Vingadoras vão pra cima delas, hein? No último jogo, o Atlético tomou conta do jogo, né? Dominou o jogo de ponta a ponta e isso mostrou uma evolução no Atlético. Por que eu falo uma evolução? Porque o Sampaoli deixa bem claro que o time do Atlético está em evolução, está melhorando a cada jogo e que ainda não está perto do ideal do que ele espera. É muito difícil a gente analisar essa evolução do Galo das últimas rodadas. Por quê? Porque o Atlético jogou bem desfalcado nos últimos jogos. Contra o Fortaleza, não funcionou as substituições, né, para esses desfalques. Porém, contra o Goiás já funcionou ok, ganhamos de 3-0, não sofremos. Então, assim, defensivamente fica muito difícil de analisar o Atlético pelo jogo contra o Goiás, porque o Atlético não sofreu mesmo. Mas o Atlético não sofreu, não foi por ineficiência do Goiás, simplesmente. Que é um time, sim, é um time fraco, é um time com treinador muito fraco. Porém, contra times fracos, você tem que fazer o que o Atlético fez. O Atlético dominou o jogo. E aí o Atlético não deu ao Goiás possibilidades de oferecer risco ao próprio Galo. Então, para mim, a melhor defensiva do Atlético foi gigantesca do jogo contra o Fortaleza para o jogo contra o Goiás. Ofensivamente, o Atlético criou muito mais e finalizou mais e, obviamente, fez mais gols. O Atlético estava solto no último jogo. O fator time faz sim muita diferença? Faz. Porém, a gente vai ver o Goiás complicando jogos para os times que estão lutando contra a gente ali pelo título. Então, ontem vendeu muito caro a derrota, né, no caso, para o Flamengo. Perdeu assim, gol no último minuto, lance polêmico na origem da jogada, e 6 minutos de acréscimo, era até virar aquele jogo ali. Então, ofereceu muito perigo. Ganhou do Inter com 1 a menos. Então, assim, ofereceu muita dificuldade para os times que lutam com o Galo pelo título, e o Galo conseguiu passar por cima. Então, assim, a ofensividade do Atlético, ofensivamente, o Atlético mostrou muitas variáveis nesse jogo contra o Goiás. E principalmente um jogador merece destaque dessa evolução ofensiva do Atlético, que é o Savinho. E uma das coisas que para mim ficou nítido contra o Goiás é como o Sampaoli pede para que os pontas atuem. Então toda bola que o Savinho recebia, ele gritava pro Savinho ir para cima. É exatamente o que ele pede do Keno. E é exatamente por isso que o Keno tá nesse momento dele. Tá iluminado, tá fazendo gol, dando assistência, participando direto ou indiretamente de todos os lances de gols do Atlético praticamente. E muito pelas exigências do Sampaoli para com ele. Então, ofensivamente, a gente consegue ver um desenho do Atlético muito definido. E a gente sempre fala aqui nas lives que o São Paulo começa a corrigir os times dele do ataque para a defesa, não o contrário. Normalmente os treinadores corrigem a defesa e depois vão para o ataque. O São Paulo faz o contrário. Ele começa lá do ataque até ir para a defesa. No início da era São Paulo, ele já exigia essa ofensividade, essa posse de bola, mas era uma coisa que precisava ser lapidada, era nítido nos jogos. Então, o Atlético está alcançando essa evolução onde, primeiro, ele começou a tomar conta do jogo, com posse de bola, com número de finalizações, etc. Agora, ele está no momento que ele traduz essas chances criadas em gols. Então, ofensivamente, o Atlético está muito bem. O próximo passo, agora, na minha opinião, né, do Sampaoli, vai ser equilibrar esse time. E aí tem um detalhe dessa melhor ofensiva do Atlético. Foi quando chegou o Everson. O que acontece com o Everson? O Everson não é apesar de ser goleiro, a principal função do Everson hoje não é fazer com que o time não tome gols, por incrível que pareça. O maior objetivo do Everson é
criar mais espaços na saída de bola. Tendo um goleiro que joga bem com os pés, vai abrir espaço, vai encontrar os jogadores. Então ele acha bons lançamentos, ele consegue abrir espaço já no toque próximo mesmo. Então, essa coisa de que todo mundo do Atlético participa da armação ofensiva do Galo, deixa o Galo cada dia mais letal. E essa, pra mim, é a maior melhora que eu posso destacar no Atlético. A melhor ofensiva do Atlético é gigante. Porém, defensivamente, ainda estamos a passos curtos melhorando. Esse é o último jogo, né, sem os selecionáveis. Então, na próxima partida, quando os selecionáveis já tiverem voltado, acho que esse time do Atlético está cada vez mais encorpado e as contratações que ainda vão chegar vão dar essa cara defensiva para o Atlético muito parecida com o que ele tem ofensivamente. A tendência do Galo é sempre melhorar. O Atlético não demonstra pra gente em momento nenhum que ele chegou no ponto de estabilidade. A busca pela evolução é grande. Principalmente a evolução de jogar da mesma forma dentro e fora de casa. Dentro de casa a gente já atingiu esse patamar, digamos assim. Fora de casa a gente ainda tem que ajustar os ponteiros ali e perder o menor número de pontos possíveis no campeonato. E essa é a minha expectativa para o Galo. Aparentemente a expectativa do São Paulo é o que ele fala nas entrevistas e tá funcionando, né? Se a gente pegar um projeto de evolução, assim, o Atlético evoluiu demais. Pega o primeiro jogo do Galo contra o América, pós-retorno, e pega esse último jogo do Galo contra o Goiás. Você vai ver, assim, nitidamente como que o time está em evolução, mas já evoluiu muito, 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 muito. E eu confio no Careca para seguir com essa evolução e com essa melhora. Nas últimas semanas a gente vem ouvindo falar bastante do posicionamento do Sacha e das variações que ele no modo dele de atuar, né? Então assim, quando o São Paulo não roda o time em nome, o posicionamento normalmente varia. Em alguns jogos o Sacha vem jogando como falso 9. E aí a gente fica se perguntando o que é ser um falso 9. O falso 9 é aquele centroavante que não atua tão enfiado no meio da defesa adversária. O que o Sacha faz normalmente? O Galo coloca 5 jogadores na linha de defesa adversária. Um desses caras, o mais centralizado, é o Sacha. O que o Sacha tem feito? O Sacha tem recuado um pouco dessa linha, descolado um pouco dessa linha e jogado entre as linhas adversárias, que seria a primeira linha de defesa e a segunda linha. Então, jogando ali naquele espaço, ele normalmente ou recebe essa bola desmarcado, ou puxa com ele uma marcação e aí possibilita a infiltração de um outro jogador. Isso acontece muito mesmo nos times europeus. Um jogador que faz isso assim com extrema qualidade é o Firmino. Ele sai um pouco da área para abrir espaço para o Mané e para o Salah, ou para enfiar uma bola para os dois, né? Para o Salah e para o Mané. E no Atlético o Sacha tem feito isso, tanto para abrir esse espaço para o Natan infiltrar, quanto para jogar ali nesse meio vazio para municiar os dois pontas, né, com bola. E aí o Atlético fica um time ainda mais perigoso. Por quê? Porque além do treinador adversário ter que adivinhar com qual time o São Paulo vai entrar em campo, ele ainda tem que adivinhar em como esses jogadores vão atuar, né, propriamente dito. O time se prepara para marcar o Natan no meio e o Sacha no ataque. E quando ele vai jogar, o Sacha tá recuando e armando o time e o Natan totalmente enfiado no meio da defesa adversária. O Atlético só tem a ganhar com essas variações e quanto melhor o Sacha executar essa função de falso 9, mais chances de gols o Galo cria. E falar um pouquinho agora de como o Fluminense pode tentar aproveitar pontos fracos do Atlético. Quando você pega os números do Atlético, é difícil imaginar um ponto fraco do Galo, né? É líder do campeonato, com um jogo a menos, melhor ataque do campeonato, e dentro de casa o Atlético tem um bom número de gols, né, sofridos, né? Ele não tem uma defesa tão vazada. O que complica esses números do Atlético são mais os jogos fora de casa. E dentro de casa o Atlético tem sido muito letal. Então, o Fluminense vai tentar achar espaços no Atlético. O ponto fraco do Atlético continua sendo o contra-ataque, né? Ele cede mais contra-ataques, por quê? Porque o Atlético joga totalmente dentro do campo adversário.
Os zagueiros normalmente jogam na intermediária ofensiva do Atlético. Então, isso possibilita que lançamentos possam encontrar jogadores desmarcados, ou no 1 contra 1, ou até o jogador já saindo de cara a cara com o goleiro. Então, para mim, o cuidado que o Atlético tem que tomar nesse jogo é não errar passes e não perder posse de bola ali na intermediária. Por quê? O Fluminense tem um jogador muito perigoso, que é o Nenê. O Nenê não é um cara rápido, o Nenê não é um cara jovem. Porém, o Nenê é um cara que tem um passe muito qualificado. Então, se essa bola sobrar para ele, com certeza ele vai tentar achar os jogadores de velocidade para pegar esse contra-ataque. Uma outra questão a ser observada é que o Fluminense ele tende a jogar em função do centroavante. Então, o Atlético tem que diminuir totalmente esses espaços e não facilitar na bola aérea. E o que me deixa mais tranquilo em relação a isso é a provável presença do Hever, que na bola aérea domina muito bem o espaço, né, da grande área. Então, se a gente conseguir neutralizar essa jogada do Fluminense, que basicamente é buscar as pontas para achar o centroavante desmarcado, a gente tende a sofrer menos no jogo. E quanto menos passes o Galo errar, menos chances de contra-ataque ele vai ceder para o Fluminense, e aí praticamente se extingue os pontos fracos do Atlético. Um ponto a se destacar do Galo é que as melhoras dele são notáveis. Então, o Atlético está em plena evolução. Defensivamente, a nossa evolução para o último jogo basicamente foi: não tomamos gols e não sofremos. Mas tudo isso de melhora defensiva se deu pela grande atuação ofensiva da equipe. E ofensivamente a equipe está funcionando melhor como um sistema. Então, lá no ataque, o Atlético consegue funcionar muito melhor. O Savinho entrando, indo para cima, os pontas jogando como o Sampaoli quer, que é indo para cima, indo para 1 contra 1 e encontrando espaço na defesa adversária. E os meias, principalmente, e os laterais, conseguindo manter essa posse de bola com o Galo, isso assim foi uma evolução gigantesca do esquema do Atlético, principalmente ofensivo. E um outro detalhe desse esquema ofensivo e dessa participação dos laterais nesse preenchimento é: o Galo ocupa todos os espaços do meio de campo para frente. E aí, caso o Galo perca a bola, o Galo já faz uma pressão imediata para a retomada dessa posse de bola. Então acaba que as coisas não estouram tanto na defesa. E aí o Atlético fica bem na partida, uma evolução tática gigantesca, e essa evolução tática puxou todo mundo para cima. Essa evolução tática do Galo, de posicionamento, puxou tecnicamente todo mundo para cima, porque taticamente bem posicionado, o Galo consegue abrir espaços e o Galo consegue produzir mais chances de gols. Produzindo mais chances de gols, a tendência é que faça mais gols. E o resultado é esse: o Galo vem ganhando de todo mundo. Com o melhor ataque do campeonato, 29 gols, uma média de pouco mais de 2 gols por partida, o Atlético entra em campo hoje às 21h30 no Mineirão, pela 16ª rodada do Brasileiro Série A, para enfrentar o Fluminense, quinto colocado com 24 pontos. O histórico do confronto é positivo para o Alvinegro. Das 93 partidas disputadas, foram 37 vitórias, 26 empates e 30 derrotas. Como mandante, o Galo recebeu o Flu 54 vezes. Foram 26 vitórias, 17 empates e apenas 11 derrotas. Com a arbitragem de Rafael Claus, a partida desta quarta-feira será de número 250 do capitão Hever com o manto alvinegro. Na última partida, o Galo venceu o Goiás por 3-0, vitória que vem com a retomada da confiança, já que apesar de jogar contra o Lanterna, a postura do time em campo foi bem diferente da postura do time que foi derrotado pelo Fortaleza. O Atlético jogou bem, teve o domínio da partida e após 6 jogos não tomou nenhum gol. Essa vitória garantiu a manutenção da liderança, já que ontem, em um jogo válido pela 11ª rodada, o Flamengo venceu o Goiás por 2-1 e se igualou ao Atlético em número de pontos. No confronto de hoje, temos o Fluminense, que mesmo não apresentando um futebol muito vistoso, está a 4 jogos sem perder. O Atlético vem de mais uma vitória em casa.
o que mantém o 100% de aproveitamento como mandante. São 7 jogos, 7 vitórias, 20 gols marcados e 5 gols sofridos apenas. Foram 104 finalizações, o dobro das finalizações sofridas. Com modificações no elenco, o Daí Helman terá desfalques, como Matheus Ferraz, Yuri, Michel Araújo, Wellington Silva e Frazan, que estão lesionados. Danilo Barcelos está suspenso. Nenê e Fred devem ser poupados, inclusive para dar lugar a jogadores um pouco mais de velocidade e assim tentar pressionar o intenso time do Atlético. Sampaoli ainda não contará com Alonso, Franco e Savarino, que só devem reintegrar a equipe para o confronto contra o Bahia na próxima segunda. Apesar dos desfalques, podemos esperar um time muito intenso, com muita posse de bola, característica marcante do Atlético de Sampaoli, atacando bastante pelas pontas, com a velocidade e habilidade de Keno, que está numa ótima fase e pode ser decisivo em mais um confronto. Bom, falando um pouquinho aí do adversário dessa quarta-feira, o Fluminense ocupa o 5º lugar no Campeonato Brasileiro com 24 pontos. Até agora tem feito uma campanha até melhor do que se esperava pela própria torcida. Depois da eliminação na Copa do Brasil, a principal preocupação era não figurar ali na zona de rebaixamento. Alcançou agora o 5º lugar, vem de uma sequência de 4 jogos sem derrota, sendo 2 vitórias seguidas. O último jogo contra o Bahia não conseguiu jogar muito bem, foi um jogo bem truncado, bem parelho, e nenhum dos dois times conseguiu finalizar muito. O Fluminense, inclusive, finalizou menos que o Bahia, mas conseguiu, através de um pênalti convertido pelo Nenê, sair com a vitória. Bom, falando no Nenê, o Nenê e o Fred serão poupados para esse jogo de quarta-feira. Então, o Fluminense vem aí com uma cara diferente. O Danilo Barcelos, conhecido, já jogou no Galo, também tomou o 3º cartão amarelo e não vai jogar. Quem deve assumir a vaga dele provavelmente é o Egídio, outro conhecido nosso também. Bom, o Fluminense tem apresentado nos seus jogos uma certa dificuldade para criar jogadas, apesar de ter aí o Nenê e o Fred lá na frente, não tem criado muito. Se com o Nenê já não tem criado muito, sem o principal jogador, acredito que o time vai ter um pouco mais de dificuldades aí nessa criação. Talvez não seja nem o objetivo do Fluminense se manter muito com a posse de bola. Vão entrar meninos mais rápidos. A aposta do Fluminense para enfrentar o Galo com certeza é a velocidade, principalmente no contra-ataque. Não acredito que o time deve entrar de uma maneira muito defensiva, porque se jogar fechado com as linhas baixas contra o Galo não é uma boa ideia, porque o time vai amassar até conseguir o gol, né? A intensidade que a gente tem visto no Galo permite isso. Então, acredito que o Fluminense vai tentar subir um pouco as linhas de marcação e apostar principalmente na velocidade dos homens de frente, para que possa conseguir em alguma jogada e sair na frente e depois talvez conseguir jogar um pouco mais na marcação. Das vezes que tentou esse ano jogar mais no contra-ataque, o Fluminense não foi muito feliz. Então acredito que eles não vão vir com as linhas baixas, vão tentar subir um pouco essas linhas e aí se aproveitar da velocidade dos seus homens de frente para tanto apertar a saída de bola do Atlético quanto sair no contra-ataque numa possível roubada de bola. Bom, o provável time que o Fluminense coloca em campo contra o Galo nessa quarta-feira deve ser Muriel, Igor Julião, Nino, Digão e Egídio. Hudson, Dodi, Iago Felipe, Luiz Henrique, Fernando Pacheco e Felipe Cardoso. Opa, você é novo por aqui? Então já chega e se inscreve, dá uma olhada nos vídeos, você vai com certeza adorar o conteúdo. Já deixa aquele like esperto e compartilha para mais gente conhecer a gente, assim como você. Peruca FC, as melhores apostas sobre o que está na cabeça do São Paulo. Peruca FC na área, e hoje eu vou copiar a Nina, eu não vou usar. Hoje eu vou ser conservadora. O Galo vai de Everson, Guga, Rabelo, Hever, Arana, Jair, Alanzinho, Natan, Savinho, Keno e Sacha.
E aí, ó, eu vou gabaritar e o Galo vai ganhar. Mais um jogo sem Alonso, Franco e Savarino. O que será que o Sampa deve aprontar dessa vez? Manter Savinho na titularidade, entrar com o Ailton? Adivinhar o que se passa naquela cabeça é realmente muito difícil. E você, qual a sua escalação? Use o aplicativo do Atlético, escale seu time e marque o canal nas redes sociais com a hashtag PerucaFC. Quem sabe você não é o próximo a gabaritar. E eu, será que eu vou repetir esse feito? Ah, sei não, viu? Veremos. Eu vou de Everson, Guga, Rabelo, Hever e Arana. Jair, Alan e Natan. Quem eu não vou arriscar na titularidade do menino Sávio e, claro, na presença do Sacha. Mais uma rodada do Peruca. O adversário da vez é o Fluminense. Vou voltar para minha tática antiga, já que da última vez eu errei 4 jogadores. Vou tentar ser um pouco mais conservadora. Acho que pelo Fluminense estar apostando na velocidade dos seus homens de frente, talvez o Sampaoli queira um pouco mais de poder de marcação no meio de campo. Então vou apostar na saída do Johan e a entrada do Alan. Sendo assim, meu peruca vai ser Everson, Guga, Hever, Igor Rabelo, Guilherme Arana, Jair, Alan e Natan. E na frente, Keno, Sacha e Savinho. Aproveitando, já assistiu esse vídeo até aqui, curte esse vídeo, compartilha com seu amigo atleticano, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações que você vai sempre receber os nossos vídeos em primeira mão.